Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 às 7, 7 minutos às 7 da noite. Refletindo hoje na continuidade dessas reflexões do segundo bloco sobre as graças frutíferas do Evangelho em nossa vida. No primeiro bloco nós falamos sobre as graças eternas. Neste segundo nós estamos falando sobre as graças frutíferas ou os frutos desta graça na vida dos cristãos, onde nós vemos como se dá estes frutos das graças individualmente, como individualmente o acolhimento da palavra de Deus, a fé no Evangelho produz essas transformações. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre os aspectos missionais desta graça, a graça evangélica missional, o que aponta, portanto, para uma tarefa, para uma missão, para uma responsabilidade na vida da igreja. Nós percebemos isso no motivo de gratidão a Deus dado pelo apóstolo Paulo quanto à igreja de Colossos nas seguintes palavras. Olha o que ele nos diz, versículo 6 adiante, sobre a palavra da verdade do evangelho que chegou até vós, ele diz, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a palavra da verdade. Segundo foste instruído por Epáfras, nosso amado conservo, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Como em todo o mundo, o que estava ocorrendo em Colossenses estava ocorrendo em todo o mundo conhecido. À medida que o povo da nova aliança, a igreja cristã, se espalhava pelo mundo o evangelho da graça de Deus, este testemunho do evangelho da graça de Deus ia alcançando pecadores, transformando pecadores, regenerando pecadores, transformando-os em um povo de Deus, e igrejas estavam se estabelecendo. É este comissionamento de ir ao mundo pregando o evangelho, fazendo discípulos, testemunhando de Jesus, que é uma graça missional, porque é relacionada a uma missão, uma tarefa que Deus deu à sua igreja. O Senhor Jesus desenvolve o seu ministério aqui na terra e antes de subir aos céus, fala para os seus discípulos pregar o evangelho a toda criatura, dar testemunho da remissão de pecados, testemunho dele mesmo, ser testemunha dele, ser enviado ao mundo, enviando-nos ao mundo como ele mesmo foi enviado pelo Pai. E nos diz o Senhor Jesus, vocês devem fazer discípulos de todas as nações. É esta tarefa, esta missão que a igreja tem de difundir o evangelho da graça a todos os povos que Paulo está dando graças aqui. Porque ela produz a mais bela consequência e fruto que a humanidade possa experimentar e que o mundo possa testemunhar. Tudo que Deus criou para o louvor da sua glória, dará glória a Deus. Mas nada, absolutamente nada neste universo traz mais glória a Deus do que a transformação de pecadores pelo Evangelho. O Evangelho de Deus transforma inimigos conscientes de Deus em filhos, amigos, testemunhas, povo santo, reconciliado, instrumento do Senhor. Portanto, o que o apóstolo Paulo está fazendo é dando graças a Deus. Se pecadores estão sendo alcançados, não apenas em Colossos, ele diz o que está ocorrendo é o que Deus está fazendo pelo mundo afora, produzindo fruto. O evangelho sendo disseminado, produzindo fruto. Qual é a graça que nós devemos perceber aqui? A graça, queridos, é sermos instrumentos nas mãos de Deus. É a alegria. Preste atenção. Muitas vezes eu converso com cristãos que dizem, pastor, eu não sei falar direito, eu não tenho o conhecimento que você tem. Eu convido as pessoas para virem à igreja, para lhe ouvirem. Eu passo adiante esses vídeos que você tem. Faça tudo isso é bom. Mas preste atenção. Quem alcança pecadores, transforma e santifica, é Deus. O poder de alcançá-los e de transformá-los é do Espírito Santo falando através do Evangelho. Você é apenas um canal comunicador. Como para os colossenses não foi nem mesmo Paulo. Diferente das igrejas outras como Filipos, ou Éfeso, ou Tessalônica, ou Corinto,
Colossos não foi uma igreja que foi fruto do trabalho missionário de Paulo, mas um dos seus filhos, colossenses, Epáfras, convertido, se tornou divulgador da palavra. E Paulo se alegra. Não há um personalismo aqui. Eu gostaria de dizer que o meu coração é completamente altruísta, disposto a falar do Evangelho para todo mundo e que eu encontro alegria sempre quando vejo pessoas crescendo no conhecimento de Deus, mas nem sempre. Deus sabe como eu gostaria de ter sido eu mesmo um instrumento responsável pela conversão de cada um dos meus filhos, ou de tantas pessoas queridas. Até por uma glória pessoal, uma satisfação de ser instrumento de Deus. Mas que importa? Paulo está dando graças porque outra pessoa Epáfras, foi um instrumento, mas ele continua servindo, e aqui está servindo a igreja, escrevendo uma carta. Queridos, prestem atenção. Pensemos na nossa própria vida. Essa graça evangélica missional significa dizer que Deus conta comigo e com você, e usa a mim e a você, para fazer com que o seu evangelho alcance, transforme e abençoe a vida de outras pessoas. Não subestime o poder de Deus de usar você. Dê testemunho de Cristo. Fale do que Ele fez na cruz do Calvário, da sua ressurreição, da sua presença. Anuncie o perdão de pecados. Chame as pessoas ao arrependimento, a crerem em Cristo, a confiarem nele. Dê testemunho do Evangelho. Cumpra a missão de ser testemunha de Cristo. Apoie a missão onde quer que ela esteja. E assim Deus há de ser glorificado em nossa vida. Oremos ao Senhor. Deus, nós te rendemos graças pelo privilégio de tomarmos parte desta obra gloriosa da redenção de pecadores, por nos concederes a graça missional de sermos testemunhas tuas, missionários do teu reino, cada um de nós, ao seu tempo, ao seu modo, na sua intensidade, mas certamente cada um de nós, que fomos chamados para proclamar as tuas virtudes, tu que nos chamaste das trevas e nos transportaste para o reino do Filho da tua luz, Jesus Cristo, em nome de quem oramos. Amém. Até amanhã.